Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta para mais uma live e você já deve ter reparado que ultimamente eu tenho focado muito em assuntos sobre perícia judicial. Eu tenho deixado um pouquinho de lado os minerais, as rochas, a geologia como temas exclusivos do canal para focar um pouquinho mais na aplicação de alguns desses conhecimentos de rochas, minerais, geologia, enfim, que é a minha profissão de geólogo, em temas como aqueles voltados para soluções de problemas judiciais. Isto por quê? Porque eu já estou com um determinado volume de trabalhos nessa área de perícia e eu tenho percebido que é uma área que as pessoas não se interessam tanto por desconhecer, só por desconhecer, só porque não recebem informações adequadas sobre a possibilidade de atuar como perito judicial, ser um auxiliar da justiça. Então, eu resolvi fazer esses vídeos para tentar atiçar um pouquinho mais a curiosidade de pessoas para que elas entendam como que a perícia é importante, como que a perícia pode ser uma atividade profissional muito interessante, principalmente para pessoas recém-formadas ou com, claro, quanto mais experiência, melhor, mas não necessariamente precisa ter experiência para iniciar na perícia judicial. Já de cara, assim, de cara, o recém-formado já tem a base legal para poder iniciar no mundo de perícias judiciais. Hoje, o tema que eu estou trazendo aqui para exposição é um tema que faz parte da vida praticamente de todas as pessoas. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha tido algum tipo de conflito. Pode ser até um conflito pessoal, por exemplo, uma crise pessoal, uma crise de ansiedade, uma crise pessoal mesmo. A pessoa sabe que tem um problema e vai tentar resolver esse problema. Esse problema é um problema pessoal e ele vai buscar auxílio de um profissional para isso. Mas não é desse tipo de conflito que eu estou trazendo aqui. Eu estou colocando um conflito já entre pelo menos duas pessoas ou duas partes, por exemplo, dois grupos econômicos, duas empresas, ou mesmo dois vizinhos, ou marido e mulher, duas pessoas. Então basta ter duas partes para que nós tenhamos um conflito onde, na maior parte das vezes, é necessário que tenhamos uma opinião de uma terceira pessoa para que esse conflito possa ser solucionado. E é aí que, muitas vezes, esses conflitos acabam sendo encaminhados para uma solução através da justiça. E, é claro, o juiz ele pode entender muito bem de leis, mas muitas vezes esses conflitos são gerados por assuntos técnicos específicos que é necessário ter algum profissional que entenda o problema ou a situação em que aquele conflito ocorreu.
E é nesse momento que o perito entra em ação. É onde ele é chamado para participar de um processo judicial para resolução de algum tipo de conflito. Aqui no meu caso de geólogo, eu entro muito em processos onde os conflitos são gerados por questões de propriedades, onde uma determinada propriedade é alvo de uma exploração mineral, por exemplo. Então você entra como perito da área para solucionar, para dar a sua opinião técnica sobre aquele tipo de conflito, ou em questões ambientais, ou em questões de uso e ocupação do solo. Então, são vários tipos de conflitos que são gerados diariamente no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, mas estão restritos ao Brasil. Então, são centenas ou até milhares de processos que ingressam diariamente devido a conflitos de todas as espécies, de todas. Entre esses conflitos, muitos dos temas dizem respeito a determinadas áreas de conhecimento. Então, nós podemos citar medicina, podemos citar engenharia, podemos citar agronomia, podemos citar meio ambiente, geologia, enfim, uma série de matérias de conhecimento, do conhecimento, que são utilizados como base para que se chegue a um resultado final em um processo judicial. Ou que aponte qual que é a situação real daquela situação que gerou o conflito, ou que aponte eventuais culpados, eventuais condições que estão colocadas de forma errada no processo, e onde você, dessa forma, acaba orientando o juiz a entender aquele tema do conflito, e a partir de então o juiz vai dar a sua opinião, sua decisão, sua sentença, enfim, seja lá o que for. O, de certa forma, conflitos ocorrem desde que o homem começou a viver em sociedade, e esses conflitos são gerados assim de forma até muitas vezes naturais. Então, o simples fato de uma pessoa pensar diferente da outra já é motivo para se gerar conflitos. O homem, com, com a sua convivência em sociedade, é um fator gerador de conflitos. Então, conflitos são situações em que a divergência de interesses, opiniões, valores ou necessidades entre duas ou mais pessoas ou partes. Esses conflitos fazem parte da experiência humana e podem surgir em qualquer contexto: pessoal, profissional, social ou político. Ah, eu não gosto de tal vertente política, então aquela vertente é minha inimiga, então eu vou ser sempre contra aquela vertente política, sendo que isso pode gerar um conflito até de maior potencialidade, um conflito violento. Então, se você tem já um interesse diferente de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa, você pode transformar esse teu conflito em coisas mais violentas. E é antes de descambarmos realmente para as violências, é adequado que ocorra
uma alternativa de resolução de conflitos que pode ser através de forma amigável entre as partes ou através de um processo judicial. O conflito em si não é necessariamente algo ruim. Ele pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de transformação, dependendo de como ele é encarado. Ou seja, eu posso estar equivocado na minha ideia e, com isso, eu acabo criando determinados conflitos até o ponto de que eu ser perfeitamente esclarecido de que aquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava, está errado. Se eu consigo perceber isso, eu elimino aquele foco de conflito. Um simples desentendimento pode acabar nos tribunais e que muitos desses casos precisam de uma análise técnica de um perito. É normal a gente ver ou até mesmo ser partícipe de brigas entre vizinhos, a disputa por herança, contratos mal feitos, onde falhas contratuais causam prejuízos para, para as partes ou para uma determinada parte desse contrato, um acidente de trânsito, todos esses conflitos podem acabar em um tribunal. E o juiz ele não tem o conhecimento adequado de uma grande maioria desses casos que dependem de uma análise técnica. Por exemplo, vamos pegar um acidente de trânsito. Ocorreu um acidente e, e esse acidente provavelmente ocorreu por negligência, por excesso de velocidade, por uma série de fatores que dependem de prova. Então, qual que era a velocidade do carro? Isso no papel não está determinado, mas o perito ele pode saber que através do resultado que ele observou na perícia daquele tipo de acidente, determinar qual que seria a velocidade do carro, qual que é a direção, como que isso ocorreu. Isso é um estudo técnico. Então, a partir do estudo técnico, a prova é levantada e o juiz agora tem elementos para poder analisar. Bom, eu queria falar sobre conflito, eu tenho uma série de anotação aqui sobre os conflitos, né? Mas isso só para reforçar essa, essa necessidade de, de peritos judiciais serem classificados, serem nomeados, serem indicados para que essa resolução desses conflitos possa ser adequada. Isso, na justiça, tem o nome de auxiliar da justiça. O auxiliar da justiça ele não é um contratado dos tribunais, ele não é funcionário dos tribunais. Ele é uma pessoa que tem uma determinada experiência ou conhecimento de um determinado assunto técnico e, eventualmente, os processos judiciais precisam de alguém que tenha aquele tipo de conhecimento. É onde entra o perito. O perito é essa pessoa com esse tipo de conhecimento e que, antes de ser nomeado, ele já se dispôs a mostrar para o juiz que, olha, eu sou geólogo, eu entendo de rochas, eu entendo de
minerais, eu entendo de depósitos minerais, eu entendo de evolução da, de, do meio ambiente, de sedimentação, enfim, eu entendo de riscos geológicos, eu entendo de muitas coisas que eu aprendi na minha formação e que eu posso atuar, eu tenho capacidade técnica e, e tenho isso registrado no meu conselho regional profissional para poder exercer esse tipo de atividade. Quando aparecer um processo dessa natureza que vá necessitar desses conhecimentos, eu estou disposto a ajudar no processo. Bom, veja que eu já me adiantei à justiça, eu já me coloquei à disposição. E dos milhares de processos que entram diariamente nos tribunais, é claro que alguns desses processos diz respeito às áreas que eu posso colaborar, que eu tenho capacidade técnica, que eu posso dispor de um tempo para poder analisar isso para o juiz. Quando eu faço isso, havendo essa necessidade, o juiz acaba nomeando o perito para ver se aceita aquele encargo. E ele vai colocar algumas condições para aceitar aquele encargo e pode pedir os honorários, ou seja, você estima os honorários. Então, na área de engenharia, só para vocês terem ideia, o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias no estado de São Paulo, IBAP-SP, na tabela do ano passado, 2024, a hora da perícia, a hora técnica do perito estava em R$ 570. Então, uma hora, R$ 570. Então, com 3 horas de trabalho, você praticamente tem um salário mínimo. Duvido que aquele grupo de engenheiros que saiu correndo com um currículo porque abriu uma vaga de engenharia numa determinada obra vá ganhar mais do que esses R$ 570 por hora. Vai ganhar muito menos, com certeza. E o que o juiz, o que a justiça requer do perito é que ele faça o trabalho adequadamente. É claro que quando a pessoa não tem uma experiência bastante grande, ela, um recém-formado, por exemplo, é difícil essa pessoa assumir o encargo de fazer sozinha aquela perícia, mas ela pode ser nomeada e você, sendo nomeado, pode contratar um consultor para te ajudar, pelo menos no início, para saber como é que se faz o trabalho. Com o tempo, isso daí você vai tirando de letra. Então, no início pode ser difícil, sim. Pode ser complicado, existem algumas manhas, algumas questões que você precisa responder, precisa saber como é que faz isso. Também não é um bicho de sete cabeças, não, tá? E com o tempo você vai ganhando suas, suas próprias asas e sabendo lidar com ah, esses processos judiciais, que na verdade são os conflitos que são gerados diariamente e que acabam se transformando em processos onde
no final vamos ter uma decisão judicial, uma sentença, beneficiando uma parte ou dando razão a uma parte, né? Melhor dizendo assim, vamos dar razão a uma determinada parte, porque os dados técnicos apontam nesse sentido. Você pode fazer isso. Não precisa ter uma grande experiência. Claro, se você for um profissional já com alguma experiência mais avançada, isso é bom, ajuda. Agora, se você também é inexperiente, também não impede que você se posicione, ingresse na carreira, não sabe fazer direito ainda o laudo, ainda tem dificuldades e tal. Você pode contratar um consultor para isso. E, bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje nessa live, falando sobre conflitos e para não gerar mais conflitos, eu só vou pedir para que vocês deixem o like, divulguem o vídeo, façam comentários. Eu deixo aqui em cima o meu celular, pode me mandar um WhatsApp me perguntando, olha Sérgio, eu estou interessado em fazer perícia, como que você sugere? Eu tô com um, um treinamento básico para os interessados. A primeira orientação, eu não estou cobrando nada, eu vou falar, olha, vamos, eu tenho essa saída e se você se interessar, você se inscreve. Se você tem um outro caminho, vá por outro caminho. Então, eu estou me dispondo a ajudar a quem quer ingressar nessa carreira de perito judicial. Por isso, eu deixo o meu telefone, que está aqui, e peço que vocês façam os comentários, divulguem o vídeo, enfim, e fiquem à vontade para pensarem no assunto, porque eu não quero gerar conflito com vocês, eu quero simplesmente dizer que o conflito é uma parte natural da existência do ser humano e que na sociedade nós temos mecanismos de solucionar conflitos e um dos mecanismos mais adequados para isso são através do processo judicial, onde, felizmente para quem atua com isso, tem uma demanda muito grande, mas infelizmente chegam nos tribunais milhares de processos diariamente. Então, se a gente pensa no ano, 365 dias, milhares de processos, eu estou falando de 500 mil processos a 1 milhão de processos, talvez, por ano, entrando nos tribunais. E muitas vezes esses processos ficam esperando, anos após anos, que se faça uma perícia, não existindo técnico especializado, não existindo uma quantidade de técnicos com condições de fazer determinados trabalhos, que não são trabalhos excepcionais, são trabalhos básicos do conhecimento de quem fez uma universidade, uma faculdade, obteve um diploma universitário e está apto a trabalhar no mercado de trabalho com seus conhecimentos técnicos adequados. É isso, pessoal. Até uma próxima vez, então.